a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Olá, seja bem-vindo a mais um CR Casa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias. É uma alegria ter você hoje. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e parabéns por essa decisão de caminhar junto com a Igreja de Jesus, caminhar com a comunidade de restauração, com esses irmãos queridos. Eu tenho certeza que hoje você será muito bem acolhido e será um tempo muito especial. Nós estamos numa série de mensagens chamada Um Dia, porque nós cremos que um dia Jesus nos tocou e transformou as nossas vidas. E um dia, nos evangelhos de Jesus, Jesus tocou a vida de muitas pessoas. E nessa história que eu ministrei nesse domingo que se passou, Jesus tocou a vida de pescadores. Eu quero convidar você a ler nesse momento Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E você vai compreender um pouco mais o que aconteceu aí. Eu acho muito interessante a palavra perplexos. E se eu posso dar um tema para essa mensagem, seria perplexos, o momento em que Jesus muda a nossa história. Veja o versículo 9, está dizendo que, pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. O fato é verdade que toda vez que Jesus entra na vida de alguém, há algo que nós ficamos perplexos, nós ficamos encantados. O significado dessa palavra aqui, no grego, quer dizer o que vai além da compreensão humana, extraordinário, que chama atenção, surpreendente. Ou seja, em algum momento das nossas vidas, nós já passamos por uma experiência dessa. E eu quero propor já a primeira pergunta aqui. Antes de nós aprofundarmos um pouco mais, a primeira pergunta que eu queria encorajar você a falar é: compartilhe um momento em que você se sentiu perplexo, impressionado, admirado ou surpreso por algo que Deus fez na sua vida.
E como você reagiu a essa situação? Então eu quero convidar você a compartilhar uma experiência que você teve com Deus, um momento, um milagre, algo que Deus fez e você falou, eu fiquei perplexo com tudo isso. E como você reagiu a tudo isso? Compartilhe isso agora, em grupo. Bom, com certeza a gente sempre tem histórias para contar, porque não tem como estarmos com Jesus, caminharmos com Jesus e não termos o toque dele. Ficamos perplexos com os milagres, com o cuidado que ele tem conosco, com o cuidado que ele tem com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa igreja. Nós vemos a mão poderosa de Deus. É interessante que no decorrer dessa mensagem, nós trouxemos uma seguinte pergunta. O que nós podemos fazer então para mudar a nossa história? E então eu trouxe aqui alguns pontos para nós refletirmos. Na verdade, 3 pontos ao qual nós falamos. O primeiro deles é, deixe Jesus entrar na sua vida. O versículo 3 diz que entrou num dos barcos que pertencia a Simão Pedro. Pensa aqui comigo essa história. Jesus, ele não estava ainda tão íntimo desses homens. Os pescadores agora aqui, eles não eram discípulos de Jesus ainda. Então eles poderiam muito bem dizer, Jesus, não vai entrar no barco não é bem assim que funcionam as coisas. Mas eles deixam, eles permitem, e eles deixam Jesus colocar o barco ali a uma certa distância da praia para ele poder ministrar aquela multidão. Não se esqueça que havia uma multidão o comprimindo. Ele estava ali apertado diante de muitas pessoas e ele tinha que falar com aquelas pessoas. E então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui é deixar Jesus entrar na sua vida. Porque quando nós deixamos Jesus do lado de fora, nós perdemos a direção da nossa vida. Quando nós deixamos Jesus do lado de fora das decisões, das coisas que nós temos na vida para resolver, dos questionamentos que nós temos, quando nós deixamos Jesus do lado de fora, nós perdemos a direção, o senso de vida. Mas quando nós permitimos que Ele entre e Ele desenvolva em nós os hábitos do céu sobre a nossa vida, nós encontramos sentido para a existência. Então esse foi o primeiro ponto e eu quero encorajar você nisso. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar na sua casa, na sua família. Deixa Jesus entrar no seu trabalho. Deixa Ele entrar no seu casamento, nos seus relacionamentos. Até que ponto você permite Jesus entrar na sua vida? Essa é uma pergunta para você responder hoje, talvez, dentro do seu coração. O segundo ponto que nós colocamos aqui é confie em Jesus e nas suas palavras. Confie em Jesus e em suas palavras. Versículo 4 diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Olha que interessante, eles estão pescando a noite inteira, eles tentaram nos lugares mais propícios naquele lugar, eles conheciam de pesca, mas agora, sendo pescadores, eles estão ouvindo um carpinteiro. Pensa comigo eu poder falar da sua profissão. Eu não sei do que você trabalha, qual é a sua empresa, qual é o seu negócio, mas pensa eu tentar dar um conselho e dizer, olha, você deveria fazer dessa forma. Talvez você iria dizer assim, espera um pouquinho, pastor, não é bem assim, eu conheço disso, eu tenho entendimento disso. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Eles estão ouvindo agora esse carpinteiro, mas não era apenas um carpinteiro, é o Cristo. Tanto que você vai ver a fala de Pedro depois, ele diz no versículo 5, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Confiou nas palavras de Jesus. Então quando nós confiamos, nós somos surpreendidos por Deus, pelo poder dele. Talvez você está cansado de viver algumas experiências ruins na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Está vivendo com medo. Confie nas palavras de Deus. Confie naquilo que Deus já falou ao seu coração. Confie naquilo que Deus já ministrou você. E creia nisso. Deus é fiel e as palavras dele se cumprem. E então chegamos no último ponto. Responda ao destino que Jesus tem para a sua vida. O versículo 10 e 11 diz, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que interessante isso. Até então eles estavam preparando pesca, eles estão agora diante de um milagre, peixes ali, muitos peixes diante deles, mas agora eles estão deixando tudo e indo embora. Como assim?
Eles tinham peixe para poder vender no dia seguinte, mas agora eles deixaram tudo. Eles aceitaram um chamado de Jesus. Quando Jesus nos chama, precisamos deixar tudo para trás e segui-lo. E aqui nós entendemos que o maior milagre não foi apenas a maravilhosa pesca, como nós chamamos, mas o maior milagre aqui foi esse convite de Jesus para uma mudança radical de vida. Porque agora eles se tornam discípulos de Jesus. Se você for estudar a história e continuar estudando os evangelhos, chegando em Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai ver que esse mesmo Pedro, que aqui era alguém iletrado, alguém simples, é alguém que depois está pregando o evangelho e milhares de pessoas estão se convertendo. Olha só que interessante, aqueles peixes parece que tinham um spoiler de tudo aquilo que estava por vir, porque na verdade não era sobre uma pesca de peixes para comer, mas agora era realmente eles serem pescadores de homens, ganhando pessoas para o reino de Deus. Aqui então nós entendemos algo especial, Jesus tem poder para solucionar todos os nossos problemas, todas as nossas angústias. Nós precisamos responder a esse destino que Jesus tem para as nossas vidas. E então, eu queria propor uma última pergunta para nós respondermos e então passar a palavra aos nossos líderes, vocês orarem. O que você acha que significa ser pescador de homens nos dias de hoje? E como isso se aplica à sua vida? Eu convido você a responder isso agora em grupo e assim que vocês finalizarem, eu convido vocês a terem um tempo de oração. Talvez Deus está nos chamando hoje para sermos ainda mais pescadores de homens, para nós realmente levarmos a missão dele, falar do amor dele. E eu quero encorajar isso, vocês terem um tempo de oração. Talvez hoje Deus pode dar uma estratégia ao seu CR Casa de orar por pessoas e fazer um convite para o próximo encontro. E esse encontro ser um encontro extremamente evangelístico, de cuidado, de amor a essas pessoas. E mais pessoas se achegarem ao reino de Deus. Que Deus te use, que vocês falem agora nesse momento, compartilhem experiências e assim eu passo a palavra aos nossos líderes e que vocês tenham um tempo de comunhão depois muito agradável. Que Deus abençoe você, um grande abraço e nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 horas e às 19 horas. Um grande abraço, até mais!